Estamos na aldeia da Lebagueira, uma pequena aldeia muito perto da cidade de Viseu, cerca de 7, 8 km a noroeste, e que tem em seu redor uma extensa necrópole de monumentos pré-históricos, uma das mais extensas necrópoles do concelho de Viseu e até da Beira Alta. São cerca de 20 monumentos funerários que se distribuem em seu entorno e que alguns são neolíticos, outros são da Idade do Bronze. E, portanto, temos 3.000 anos, cerca de 3.000 anos de ocupação funerária deste território. É muito importante termos este aspecto em conta, porque, mais uma vez, vemos que estes espaços sagrados eram espaços dinâmicos. Ou seja, nós temos monumentos do Neolítico médio final, há cerca de 6.000 anos, e temos monumentos dos finais da Idade do Bronze, com 3.000 anos. Imaginem o que é nós hoje estarmos junto a um jazigo de um antepassado nosso e ao lado termos uma sepultura da época romana, ainda em uso. É mais ou menos esta diferença, o que não deixa de ser curioso. Houve, em 1966, uma missão arqueológica subsidiada pela Gulbenkian para estudar alguns monumentos do concelho de Viseu, e alguns desses monumentos foram aqui precisamente junto à aldeia da Lebagueira. E dois desses monumentos são monumentos emblemáticos, são ícones do megalitismo europeu. Um é a Anta da Lapa do Repilão e outro é a Anta do Fojo, precisamente os dois muito perto da aldeia e que agora vamos visitar. Estamos junto à Anta da Lapa de Repilau. É um dos ícones do megalitismo europeu. É um dolmen de corredor desenvolvido, com uma câmara poligonal. Ele foi, pela primeira vez, referenciado em 1924. Aliás, em 1923, Amorim Girão visitou e publicou em 1924 na revista O Arqueólogo Português, a revista que durante muitos anos foi onde os arqueólogos davam a conhecer os seus achados arqueológicos, a grande revista de referência para a arqueologia portuguesa. E, portanto, ele deu a conhecer este e outros monumentos, mas este monumento em 1924. Depois, como eu há bocado disse, em 1966, Vera Leisner e Leonel Ribeiro fazem uma intervenção do monumento, e tanto na intervenção de 1966 como nas referências de 1923, este monumento ainda possuía a tampa ou o chapéu, uma grande tampa ao chapéu, que foi retirada nos anos 60, nos finais dos anos 60, para se forrarem aqui um poço ou uma charca aqui perto da aldeia. Mas as fotografias que temos de então ainda têm esta tampa. Em 1988, este monumento torna a ser intervencionado por Domingos Cruz, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, no âmbito de um programa que existiu então de recuperação de monumentos megalíticos da região, desenvolvido pelos então Serviços Regionais de Arqueologia da Zona Centro, a tutela da cultura que geria este património. Infelizmente, esses trabalhos nunca foram publicados, mas foi precisamente em 1988 que apareceu muito espólio, muitas peças que mais uma vez revelaram que muitos destes monumentos tiveram uma forte reutilização na Idade do Bronze, nos inícios da Idade do Bronze. Portanto, são monumentos que foram construídos no Neolítico, tiveram uma ocupação no Neolítico, portanto há cerca de 6.000 anos, e 2.000 anos mais tarde foram reutilizados por outras comunidades. Embora nunca tenham sido publicados estes achados, sabemos que apareceu uma peça que é uma peça muito especial, que é uma placa de xisto, e portanto era um tipo de peça que é muito comum no megalitismo alentejano. Aliás, é a peça tipo dos dólmenes do Alentejo, que são umas placas gravadas em xisto que se colocavam junto aos defuntos. Aqui são muito raras, mas surgiu aqui uma que aguardamos que seja publicada brevemente. Em termos arquitetónicos,
Este monumento, portanto, é um dolmen de corredor e que tem aqui uma particularidade, ainda preserva uma parte do monumento que é muito raro termos nos outros monumentos, que é a chamada laje de guilhotina, que é precisamente esta pedra e que cobre, tapa o vão entre o esteio mais alto da câmara e o esteio mais baixo, geralmente mais baixo do corredor. Aqui o vão não é muito grande, mas temos outros monumentos em que este vão é maior e, portanto, as lajes de guilhotina são muito grandes, como na Horca dos Chiais da Telha, que temos uma laje de guilhotina enorme. Mas, pronto, este é um elemento que geralmente já desapareceu dos monumentos megalíticos e que aqui ainda está preservado e, portanto, mostra bem como é que era importante este elemento arquitetónico. Por outro lado, este monumento preserva ainda muito bem a mamoa, portanto, a massa tumular que cobria primitivamente este monumento, e portanto é um bom exemplo para as pessoas perceberem que estes monumentos eram feitos com pedras ao alto, mas eram cobertos com a mamoa, portanto com este volume de terra e pedras, e portanto a imagem que hoje as pessoas têm muitas vezes das pedras descobertas é uma imagem errada. O que eles queriam mostrar eram precisamente os monumentos, eram criptas, eram lugares escuros e fechados, para os quais se acedia, neste caso, por um corredor comprido. Lá dentro vamos ver que outras evidências importantes deste monumento relacionam-se com o achado de arte gravada e pintada e que tão bem caracterizam os monumentos da Beira Alta, que é as pinturas megalíticas nos seus esteios. Estamos no interior da cripta da Lapa de Repilau, portanto, no meio da câmara, e podemos ter aqui, bem evidente, o esteio de cabeceira completamente a pino, a prumo, e os outros inclinados e sobrepostos a fazer peso no esteio de cabeceira. É uma técnica comum e é a técnica que era usada pelos construtores dos megálitos para suster e para conseguirem ter estes monumentos em pé. Uma outra particularidade deste monumento é que, efetivamente, no esteio de cabeceira foram gravados alguns motivos. Um motivo muito pouco comum, que é um motivo antropomórfico no centro do esteio. E temos aqui um aspecto também muito raro, julgo eu que até único, em que temos um bocadinho, uma gravura onde foi feita uma pintura por cima da gravura. Portanto, ainda resistiu, pese embora o sol esteja a bater e a chuva, a pintura ainda resiste por cima da gravura. Efetivamente, estas pinturas resistem muito bem, mesmo assim, ao tempo. Depois de escavado este monumento em 1988, pôs-se a descoberto este esteio, precisamente um dos esteios laterais, um esteio tipo pilar lateral ao esteio de cabeceira, e foi precisamente neste esteio que apareceu um conjunto muito grande de pinturas a vermelho. Eles compreendem figuras antropomórficas, umas mais comuns, outras menos comuns dentro da arte megalítica aqui comum, a arte megalítica aqui desta região, mas não deixa de ser impressionante. Depois temos, de facto, outros pormenores, como os pilares que cobrem os interstícios entre os esteios, e, portanto, é de facto um monumento digno de ser visitado. Alerta para quem visitar o monumento para não riscar nem danificar estes monumentos que já tão poucos vestígios das pinturas ainda possuem. Estamos agora na Anta do Fojo, ou do Bagueira 4, como Vera Leisner lhe chamava. Este monumento foi intervencionado em 1966 por Vera Leisner e Leonel Ribeiro, e desde então não deixou de figurar nos anais da arqueologia portuguesa. Ele é classificado como monumento de interesse público, tal como a Anta da Lapa de Repilau, e infelizmente encontra-se em mau estado de conservação,
e de facto era necessário pelo menos mantê-lo limpo. Como podem observar, eu encontro-me no seio, no interior da câmara megalítica, da cripta, muito incompleta, precisamente porque nos anos 50 ou 40 do século passado foram retirados os esteios de grande parte da câmara para forrar um poço aqui junto da aldeia. Restaram estes 3 esteios, e um dos quais, muito importante, este que está partido quase pela base, que possuía pintada uma grande figura, das quais agora não se conseguem ver quaisquer vestígios, que era uma pele esticada, um tipo de imagem, portanto uma figura comum na arte megalítica pintada desta região. Já a vimos na Anta da Arquinha da Moura, e aqui temos só metade dessa pele esticada. O que é que este monumento tem de ainda mais interessante? Possui um corredor longo que está quase completamente coberto e aterrado. Embora a Vera Leisner e o Leonel Ribeiro tenham feito lá escavações, eles não escavaram integralmente, e no seu interior, logo ao início, um dos esteios possui também pintado, ou possuía, agora já quase não se vê, 2 figuras antropomórficas, portanto 2 homenzinhos, um por cima do outro, e um deles com um arco e uma flecha, portanto um caçador. Nós só temos 2 representações de caça, uma na Orca dos Juncais, que também já visitámos, e esta aqui, que é um homem, portanto um caçador, ou um guerreiro, não sabemos, que tem um arco e que está a apontar para alguma coisa. Vamos então ver essa cena, como é que é o corredor no seu interior. Estamos precisamente no interior do corredor e no início do corredor. E estamos aqui por uma razão, porque estamos de frente do tal esteio que eu estava a falar, que tem os motivos pintados de 2 antropomorfos. Infelizmente, a tampa que cobria neste sítio específico o corredor desapareceu, e a chuva e o sol têm vindo a degradar cada vez mais estes motivos que mal se veem. Mas a verdade, como eu disse há bocado, é que tem aqui um motivo antropomórfico praticamente único na nossa arte megalítica, que é um ser humano com um arco e uma flecha. E também aqui podemos ter a noção perfeita de como eram estes monumentos. Este é um corredor que está coberto, só lhe falta de facto esta laje de cobertura. Ele era completamente coberto não só pelas lajes de cobertura, como aqui neste caso específico temos a evidência de que a própria mamoa cobria todo o corredor. Vêm aqui as pedras que cobriam o próprio corredor, as pedras da mamoa que cobriam o corredor. Este é o monumento que tem esta evidência de uma forma mais clara e que nos outros monumentos não se consegue ver. Estamos agora neste momento à entrada do corredor. É uma área que nunca foi intervencionada, é uma área muito importante do monumento, é uma reserva arqueológica que está para futuros investigadores, precisamente porque temos a entrada ainda bastante bem conservada e obstruída, temos a área fronteira ao corredor onde se desenvolviam os atos fúnebres completamente ainda selada e, portanto, bem conservada, e mais uma vez chama a atenção que todo o corredor está coberto pelas pedras e as terras da mamoa, e que desta forma é a prova evidente de que as mamoas, estes grandes volumes de terra e pedra, cobriam todo o monumento. Estes 2 monumentos que visitamos são, como vimos, verdadeiros ícones do megalitismo europeu. Bem perto, como eu disse, aqui desta antafoz estão mais 2 grandes mamoas, infelizmente desventradas, portanto já sem os esteios, mas junto à aldeia da Lebagueira estão também dólmenes de câmara simples, portanto sem corredor. Esperamos que num futuro haja investigadores que venham estudar esta necrópole como um todo, porque era importante nós termos os estudos das necrópoles como um todo e não monumentos individualizados e portanto, com informação muito parcelar.